Alerta na saúde. Ribeirão Preto volta a registrar casos de coqueluche depois de 4 anos. Os números estão crescendo no estado e em todo o país. A baixa cobertura vacinal colabora para o aumento da circulação da doença, que pode inclusive ser fatal. A coqueluche voltou a aparecer entre as doenças que estão circulando em Ribeirão. De janeiro a junho desse ano, o município confirmou 3 casos da infecção respiratória e 20 notificações. Motivo de preocupação, já que desde 2021 a cidade não registrava exames positivos para a doença. Os números são alarmantes também em todo o estado. 192 casos de coqueluche em 6 meses. Quase 4 vezes mais do que o registrado no ano passado inteiro. Até agora, nenhuma morte foi causada pela doença. É uma doença grave, né? Uma doença que é conhecida como tosse comprida, e o maior risco é justamente para as crianças não vacinadas, né? As crianças, sobretudo as menores de 2 meses de idade, que podem ter casos graves e evoluir para o óbito. A doença é altamente contagiosa, por isso se espalha com muita facilidade. Cada pessoa contaminada pode infectar de 10 a 15 indivíduos. Essa médica pediatra explica que existe ainda a dificuldade em diagnosticar a infecção por conta dos sintomas que são muito comuns. Ela aparece como um resfriado comum, coriza, congestão, uma tosse que começa mais tranquila, vamos dizer assim, nesse começo. Depois ela vem para uma fase que a gente chama de paroxística, que pode durar semanas. E aí eu tô falando de 3 semanas mesmo, né? Então é uma tosse muito intensa. Em alguns casos, crianças elas podem apresentar até cianose durante o acesso de tosse, porque não dá tempo mesmo da criança respirar entre os intervalos, seguido de um guincho, que é literalmente essa busca por ar. Idosos que já têm uma fragilidade, é uma tosse tão intensa que pode até quebrar a costela. O diagnóstico ele é feito por exames de imagem, laboratoriais. A gente tem a sorologia específica para pertussis, né, que é a bactéria que causa essa doença, mas a gente precisa ter suspeita clínica. A infecção nunca foi erradicada. Em momentos de maior vulnerabilidade da população, ela reaparece. O último surto de coqueluche no Brasil foi há 10 anos, quando o país registrou mais de 8.600 casos da doença. Só no estado de São Paulo foram 2.216 confirmados na época. E o único jeito de brecar a transmissão é através da vacina. A melhor forma para proteção da pessoa é a vacinação, né? É importante que as crianças tomem a vacina, as gestantes tomem a vacina, porque a melhor forma de proteção para essa doença é a vacinação. E quando tem uma queda das coberturas vacinais, há um risco aumentado de circulação das doenças, incluindo a coqueluche. E é justamente isso que está acontecendo. A vacinação com a pentavalente está cada vez mais baixa. A meta é atingir 95% do público, mas até agora o estado conseguiu pouco mais de 70%, muito longe do ideal. A diretora da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica relata a preocupação das autoridades. A vacina hoje ela está recomendada para as crianças menores de 1 ano de idade, com um esquema de vacinação aos 2, 4 e 6 meses, com a vacina pentavalente, ou seja, uma vacina que protege contra 5 doenças, incluindo a coqueluche. E também nós temos o reforço aos 15 meses, com a DTP, que é contra tétano, difteria e coqueluche, e aos 4 anos de idade. Há uma recomendação da vacinação para gestante com o uso da vacina acelular. O Ministério da Saúde ampliou essa recomendação para todos os profissionais da saúde, parteiras, profissionais que trabalham como doulas, né, justamente para proteger esse grupo de crianças que têm o maior risco de complicações e desenvolver as complicações dessa doença. As pessoas se vacinaram menos desde a pandemia, e não só em relação à vacina do Covid, né, em relação a todas as outras vacinas.
Influenza, por exemplo, a gente teve uma das menores taxas de vacinação esse ano, né, a da gripe. Então, isso está refletindo em termos de saúde pública mesmo. E aí fala aquela coisa, eu sempre brinco que a vacinação ela é um compromisso comunitário, ela é um compromisso público, né, com a saúde do outro. Porque quando eu me protejo, eu previno e cuido daquelas pessoas que ainda não podem se vacinar, que é o que está acontecendo com os bebês pequenos. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Assunto importantíssimo, né? Precisa mesmo ser trazido aqui para o nosso cotidiano, para servir como um alerta. No nosso canal digital da Clube já está o Dr. Fernando Belíssimo, médico infectologista. Agradeço a gentileza do senhor com a gente aqui novamente, doutor. Então, temos essa informação. Na última semana, registrada a primeira morte pela doença nos últimos 3 anos. É um bebezinho que tinha 5 meses, morreu lá no Paraná. A coqueluche já é uma preocupação nacional e acende de fato um alerta, doutor. Muito bem-vindo aqui, boa tarde. Boa tarde. De fato, é uma preocupação, dada a capacidade de disseminação desse agente infeccioso na população, que, combinado a coberturas vacinais baixas, como foi também comentado, os casos mais graves podem acontecer e mais óbitos, infelizmente. Doutor, depois da confirmação dessa morte, o Ministério da Saúde reforçou o apelo para vacinação e é preciso trabalhar realmente na conscientização dos pais sobre a importância, né, de manter o calendário vacinal da criançada atualizado. Olha, a vacinação da criança é fundamental, mas é importante salientar também que contra a coqueluche, a vacinação da gestante é muito importante. Por quê? Como foi falado na reportagem, a criança vai receber a primeira dose aos 2 meses, a segunda aos 4 e a terceira dose aos 6 meses de idade. A maior parte dessas crianças com menos de 6 meses de idade ainda não está completamente imunizada contra a doença. É nessa fase que a vacinação da gestante é importante, porque a gestante transfere passivamente anticorpos pela placenta e pelo leite materno, protegendo, então, o recém-nascido nessa fase em que ele ainda não foi vacinado completamente. Em muitos países, vacina-se não só a mãe, como também o pai, eventualmente os avós e todos que convivem com o recém-nascido, visando fazer essa proteção do ninho justamente para crianças que são nessa fase mais vulnerável da vida. Doutor, quais seriam os sintomas básicos da coqueluche e quando a coqueluche começa a demonstrar sinais já mais graves? Os sintomas básicos são esses que foram comentados, de tosse, coriza nasal, pode ter febre, pode ter obstrução do nariz, né? E a doença se agrava quando essa tosse se torna muito intensa, podendo ocasionar o prejuízo da respiração, a dificuldade de respiração para o bebê. Nas crianças mais velhas e nos adultos, ela se confunde com uma sinusite. Há estimativas que até 20% dos casos que a gente classifica como sinusite sejam, na verdade, coqueluche, que acabam sendo tratadas pelos antibióticos que nós usamos para tratar a sinusite e passam desapercebidas. É na criança pequena que esses sintomas mais proeminentes acontecem e podem repercutir negativamente para a respiração, causando um risco de óbito. No caso da coqueluche, o senhor já falou, né, da importância não só de vacinar a criança, mas também a mãe da criança, e no caso a gestante. E aí eu amplio o horizonte aqui. Nós adultos também, né, doutor? Precisamos ficar muito atento com o calendário de vacinação, a nossa carteirinha lá também, né? Sim, a imunização salva vidas de em todas as faixas etárias, né? E, infelizmente, no calendário nacional brasileiro, ainda não está amplamente disponível a vacinação contra a coqueluche para todo mundo. Ela é disponível para as crianças até os 7 anos de idade, para as gestantes e para os profissionais da saúde. A população geral, na idade adulta, ela recebe a vacina difteria e tétano, que não tem o componente contra a coqueluche, porque, infelizmente, essa vacina ela ainda é um pouco cara,
né? Mas a tendência é que, com o tempo, a gente faça como se faz nos países mais ricos, de substituir essa vacina DT, que os adultos usam hoje, pela DTPA, que agrega também a proteção contra a coqueluche, e aí sim a população inteira vai ser imunizada contra essa doença. Feitas as orientações, agradeço aqui ao Dr. Fernando Belíssimo, médico infectologista, nos auxiliando mais uma vez aqui no Jornal. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde para todos. Obrigado, até mais, doutor.